Olá, meus amados. Mais uma transmissão na Mira da Saúde. E hoje vou trazer um assunto que continua da última palestra, que é João, capítulo 1. Você lembra? Você tem lido este capítulo repetidas vezes para você memorizar todo o capítulo? Espero que sim. Então, hoje vamos continuar. Na última palestra sobre João capítulo 1, nós mencionamos até verso 12. O que é verso 12 então? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós mencionamos qual é o significado de nome Jesus. Lembra qual é o significado do nome Jesus? Mateus capítulo 1, verso 21, que tira os pecados do seu povo, né? Tirar os pecados. E mais tarde, João Batista testemunha de que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se acreditar no seu nome, quer dizer, Jesus veio para tirar os meus pecados. Que maravilha, né? E aí, já que Jesus tirou meus pecados e você crê nisto, então você tem o poder de ser filho de Deus. Coisa tão simples, não é? De uma forma tão simples e fácil. E você agora é filho de Deus. E o verso 13, então, continua. Aqueles que acreditam no nome de Jesus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que então João está revelando? Veja só, como que pode crer? Como que pode crer que o nome de Jesus tem aquele significado de tirar todos os meus pecados e eu agora sou filho de Deus, um ser totalmente imortal, porque não existe nenhuma separação com Deus. Agora é unificado através de Jesus Cristo. Portanto, tem vida eterna. Isso é possível de entender ou ser, pode acontecer isto pela mente humana? É impossível. Por exemplo, uma pessoa que está com câncer. A medicina moderna faz todos os tratamentos. Depois de alguns anos de sobrevivência de câncer, recidiva e metastatiza, e medicina então fala: agora não temos mais outra forma de tratar. Não tem. E você então só espera a morte chegar. E assim muitas pessoas esperam pela morte. E quando alguém disser, não, aquele que a medicina falou é dentro da limitação dela, é real, mas existe outro caminho. Este outro caminho do Criador é que você pode ser curado de câncer.
Isso é facilmente aceito? Pela minha experiência, as pessoas, mesmo aqueles que professam ser crentes, cristãos, dificilmente aceita. Por quê? Porque nasceram do sangue, são da carne, não nasceu de Deus. Aqui, evangelista João está trazendo isto. Somente aqueles que são da vontade de Deus é que consegue aceitar, consegue receber Jesus Cristo, consegue crer no seu nome. Se não for o Espírito Santo, você pode ler a Bíblia, pode frequentar a igreja, pode até ser pastor ou ter algum cargo na igreja, mas sem vida, sem ser filho de Deus verdadeiramente. Faz conta que é filho de Deus. Isso é uma situação bastante triste, que é realidade de maioria dos cristãos. Agora, João está falando, a vontade de Deus é o quê? É que você creia no nome de Jesus, que você receba Jesus, o Verbo que veio, a luz que veio, para que você tenha a vida. Não ande nas trevas, mas sempre esteja na luz. Olha, eu fico bastante empolgado, porque a vontade de Deus não é condenar, não é julgar, não é castigar, mas sim, vontade de Deus é que você tenha a vida eterna, restauração completa. Para isto, sabe o que aconteceu? O próximo verso 14. Esse verso você pode memorizar, pode colocar, guardar na sua mente e meditar dia e noite. É um verso que está no capítulo 1, que é extraordinário. E o Verbo se fez carne. Olha só. O Verbo se fez carne. Deus tornou homem. Se tornou homem. Ou não foi alguém que forçou para ele tornar, ou precisou de algumas coisas para Deus tornar o homem. Mas sim, o Verbo se fez carne. Que compaixão, que humildade, que amor. Deus, pela escolha do ser humano, ele foi rejeitado, e ser humano, agora, sem nenhuma imagem do Criador, morrer, ser destruído. Diante disto, o Criador, então, se faz homem. Se faz homem. Para quê? Para habitar entre nós.
habitar entre nós. Sabe o que é habitar entre nós? Deus não ordenou para Moisés construir o santuário para que ele possa habitar entre o povo no deserto. Lembra disto? Agora, aquele que era habitante do santuário, e lá havia glória, havia pleno sinal, a evidência de que próprio Jeová estava presente entre o povo. Agora, ele se faz carne e habitou entre nós. Somos santuário de Deus. Jesus andou entre o povo judeu. Que maravilha! Que amor expresso de tal forma. Para quê? Porque o Verbo se fez carne. Sabe por quê? Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Uau! O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e de cheio de graça e de verdade. Então, o povo viu a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Uau! Neste mundo da treva, veio como a luz. Todos viram a sua glória, isto é, cheio de graça e de verdade. A glória de Jesus era cheio de graça e de verdade. O que é graça? Porque Jesus é cheio de graça. Porque ele simplesmente veio, se fez a carne, a nossa semelhança. Aquele que Moisés não podia ver a sarça queimando, não podia aproximar porque estava na Terra Santa. Nenhum pecador poderia ver a sua glória. Agora, o Verbo se fez carne. A glória que manifestando para o ser humano, para os pecadores, que os pecadores não morram, mas que tenha um sabor, um vislumbre. Jesus se abaixou, ou rebaixou, de tal maneira que, ao ver, uau, como pode ser um amor desta forma? O amor que não condenou a mulher adúltera, o amor que aproximou para a mulher samaritana e apontando e
cativando, trazendo. O amor que tocou o homem com lepra. Que tremendo amor! O amor que não coloca nenhuma condição. Isso chama-se graça. Sabe que você merece esta graça? Não é qualquer ser humano, não é pessoa que desmerece, mas sim merece porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E assim nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Só neste verso, meus amados, nós podemos ver, saborear quão grande é o amor do Pai ao enviar seu Filho unigênito. Fez habitar o seu Filho entre os pecadores, sem que os pecadores morressem, mas sim que os pecadores pudessem ver a sua glória e entrar para a sua glória, receber a sua graça e a verdade, para que tenhamos a vida em abundância. O livro de João realmente é algo extraordinário, porque em poucas palavras resume aquela grandiosidade do amor de Deus. Então agora vem o homem de Deus, João Batista, não João Evangelista. E o próximo verso, então 15, este João Batista faz testemunho a respeito de Jesus e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Já existia antes de mim, isto é, João Batista está exclamando, testemunhando que Jesus é Jeová. Eu sou o que sou. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Eu creio plenamente que João Batista, ao examinar a Escritura, o Velho Testamento, ele viu a graça. Ele viu este amor incondicional. E ele sabia que este Messias prometido viria na sua existência. Ele estaria, então, João Batista, sendo a pessoa que prepara o caminho de Jeová. Mas que privilégio! Privilégio de preparar o caminho de Jeová, para que Jeová se faz carne e habitar e conduzir para Messias o povo. Que obra maravilhosa! Que privilégio! E este João Batista, ele que, examinando toda a Escritura, ele viu através das leis que Deus deu por intermédio de Moisés, a graça. Só que a maioria do povo não via a graça.
não via o amor através das leis que Deus deu por intermédio de Moisés. Por isso que ele, João Batista, declara assim. Por quê? Verso 17. É muito significativo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. O povo estava compenetrado na lei de Moisés. A letra da lei jamais enxergou a graça e verdade como João Batista enxergou. E João Batista sabia exatamente qual é a sua missão, enquanto sacerdotes, fariseus, eles não sabiam qual eram suas missões. Tanto que oprimia o povo usando a lei dada por intermédio de Moisés. As tradições inventadas por liderança religiosa da nação judaica oprimia o povo. Cada festa onde o homem aparecia em Jerusalém eram roubados. Sacerdotes roubavam os animais e revendia, e as pessoas que traziam os animais como sacrifício até Jerusalém, aquele melhor animal que ele tinha, o sacerdote examinava e não aceitava, porque colocava qualquer defeito. Então aquele animal simplesmente não tinha valor nenhum. Aí por outro lado tinha compradores desses animais. Então esses compradores pagavam preço tão irrisório. E este mesmo animal, então, era vendido pelos sacerdotes, lógico, através dos outros vendedores, para que então o homem pudesse fazer seu sacrifício. Isso era a realidade na época de Jesus. Sacerdotes, escribas que eram doutores da lei, que escreviam toda a escritura, eles jamais enxergaram a graça, nem a verdade. Tanto que pegava mulher adúltera no ato e agora querendo apedrejar. E ainda provando Jesus, qual era a atitude de Jesus, para poder achar qualquer razão para criticar, condenar e matar. Meus amados, vamos prestar atenção. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Esta lei santa, que povo não enxergou a graça nem a verdade. Então, Jesus, veja o que João Batista fala. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo reinterpretando a lei que ele mesmo deu por intermédio de Moisés. Vocês ouviram falar de não adulterarás. Para quem guardava a lei de Moisés, o que era adulterar? Adulterar é quando você deita com a mulher alheia, mulher do outro. Isso era adulterar. Mas o que Jesus falou? Se alguém tiver um pensamento maligno,
em relação com a outra mulher, já adulterou. Não matarás. Matar é quando realmente você tira a vida do outro. Mas Jesus disse, se você falar para seu próximo, ô seu burro, idiota, você já cometeu homicídio. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus amados, somente Jesus Cristo é verdade, somente Ele é graça. Somente nós, estando em Jesus, que também somos justificados. Pelos meus próprios atos, você tenta guardar toda a lei dada por intermédio de Moisés, não terá nenhum valor. Mesmo aquele quarto mandamento de guardar o sábado e o santificar, se você não permanecer em Jesus, não tem como guardar o sábado. Não porque você prepara todo o alimento na sexta-feira, no dia da preparação, e no sábado você nem acende o fogo, não faz nada, nem lava a louça. Isso é meramente a tradição. Você não guardou o sábado se você não estar em Jesus Cristo. E para poder estar em Jesus Cristo, aqueles que são nascidos do sangue e do homem, não tem como estar em Jesus, mas sim, somente quem recebe o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, da justiça e do juízo, realmente pode guardar o sábado. A lei dada por intermédio de Moisés, que os judeus, toda a nação judaica, tentou guardar, mas ninguém conseguiu guardar. Ninguém. Só havia opressões. Nem podia carregar o seu leito, aquele que foi liberto da sua paralisia, que o fez sofrer por 38 anos, a lei oprimia. Você está transgredindo o sábado, porque está carregando o leito. Mas aquele que me curou, me mandou para levar este leito. O livre, a liberdade, o descanso, a paz, somente Jesus Cristo, não a lei. Isso me fala muita coisa. Certamente eu vou fazer mais palestras sobre a lei de Deus, 10 mandamentos, porque muitas pessoas acreditam que o que está escrito em Apocalipse capítulo 12. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12. Vamos ver, eu não havia preparado isto, mas vamos rapidinho.
rapidinho nós chegamos lá. Apocalipse capítulo 12. Você está com a sua Bíblia, não é mesmo? Então vai Apocalipse capítulo 12, verso 17. 17. Aqui fala assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Muitas pessoas entendem que os que guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus são 10 mandamentos de Deus. Eu também acreditava que fosse assim. Os mandamentos de Deus igual 10 mandamentos. E entre 10 mandamentos, o principal, que é o 4º mandamento, santificar o sábado. Eu achava que era assim. Mas hoje eu mudei. Os mandamentos de Deus não são os mandamentos, os 10 mandamentos que foram dados por intermédio de Moisés. Por guardar, por acreditar que os 10 mandamentos, que são os mandamentos de Deus, que são características dos restantes da sua descendência, e que o pessoal se amarra no sábado. Somos remanescentes, porque guardamos o sábado. Meus amados, pode guardar o sábado. Eu não tenho nada contra a guarda do sábado, mas se não ver a graça e a verdade que veio com Jesus, guarda de sábado não tem nenhum valor. Assim como todos aqueles que guardavam o sábado na época de Jesus, Jesus não aprovou. Eles não guardavam o sábado. No olhar de Jesus. Mas aqueles que recebiam a paz que Jesus comunicou, a partir daí, então, a sua vida era sábado. Aquele que não tem mais o pecado, porque Jesus tirou o pecado dele, então, é sábado eternamente. Descanso. Cada dia é dia de descanso. Uma intimidade cada vez maior com o Criador. Sábado não foi estabelecido para aumentar esta intimidade, mas por causa da tradição, em vez de ter intimidade com o Criador, mas estavam amarrados com os não trabalhar. Meus amados, vamos voltar para João, Evangelho de João. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora, em pessoa, ele mostrando qual é o amor de Deus. E João, no próximo verso, no verso 18, João Batista, ele fala: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Uau!
Jesus, o unigênito do Pai, que se fez a carne, que habitou entre nós, que por intermédio dele veio a graça e a verdade, então revelou o Pai. Quem é o Pai? Cheio de graça e de verdade. O amor incondicional, sem colocar nenhuma condição. Isto é, você não tem o que fazer, não existe parte humana para que Deus faça alguma coisa por você. Principalmente para quem está doente, isso é boas notícias. Por quê? Enquanto está doente, você quer tratar, quer fazer tantas coisas para sair desta doença, para se livrar da doença, do sofrimento. E o mundo oferece tantos e tantos tratamentos, mas nenhum funciona. Nenhum proporciona a verdadeira libertação da doença e do sofrimento. Tudo é temporário. Passou, volta novamente, e aquele temor, aquela carga do medo da morte oprime vida inteira. Mas quando você ouvir esta boa nova de que o Pai que enviou o Filho, e o Filho se fez carne, que habitou entre nós, que revelou o Pai, a graça e a verdade, curava cada doente sem fazer nenhuma condição. Simplesmente ele curava e dizia: não peques mais, para que não venha piorar a sua situação. Dava poder para não pecar mais, para não ser mais o escravo do diabo. Meus amados, eu fico muito, muito feliz. Muito, muito. Não tem nem palavra para expressar esta alegria, esta liberdade de que, sem precisar fazer nada, eu, por ser sua criatura, mesmo que eu rejeitei a minha vida inteira este Salvador, mas já está estendido o seu amor, já me deu a vida eterna, já minha identidade é filho de Deus. Então agora vou acreditar, vou receber este Salvador. Jesus fez esta obra e o Espírito Santo constrange o nosso coração para que nós aceitemos, recebamos este Salvador cheio de graça e de verdade. E recebido uma vez esta graça, somos libertos. O Espírito Santo, então, nos proporciona este poder para não pecar mais, estar neste caminho da luz, jamais andar nas trevas.
Podemos cair? Podemos, mas minha identidade não mudou porque eu caí. Novamente ergue com coragem. O justo pode cair 7 vezes, mas levanta a 8ª vez. Então, meus amados, através de Jesus Cristo, nós vimos a glória, esta glória do Pai. Assim como o povo de Israel via a glória no santuário que estava entre eles, hoje nós vemos a glória em mim, porque Espírito Santo habita em mim e Jesus está comigo. Não precisamos convidar, se faz presente em mim, não é necessário, mas simplesmente crer e ver com olhar de fé a glória de Deus que está me envolvendo e proclamar com todo o vigor. Não importa em que situação me encontre, seja fraco, caído, isso não importa. Mas eu proclamar, eu sou filho de Deus, eu sou mais do que vencedor, e transmitir esta paz, esta verdade, e conviver com os próximos, amando uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Aleluia, meus amados. Vamos agradecer. Muito obrigado, Pai, porque o Verbo se fez a carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Somente Jesus Cristo pode nos mostrar a graça e a verdade, a sua glória. Faz fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, todo aquele amor incondicional, o amor de um tamanho que dá a sua própria vida em prol daqueles que rejeitaram. Ó Pai, faz-nos contemplar, meditar neste amor e permanecer no seu amor. E assim demonstraremos, guardando o seu mandamento, sendo um com Jesus, um com todos os nossos próximos, testemunhando para o mundo que somos seus discípulos. E assim, enquanto existirmos neste mundo, viver sempre no ambiente celestial, esta esfera divina, só tendo alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, o amor, a temperança. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor fez tudo por nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Antes de dizer até a próxima, que você leia repetidas vezes o João capítulo 1, até memorizar todos os versos, e principalmente o verso 14 e também o verso 17. Até a próxima!